Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. É um dos primeiros planos de Deus para todos os seres humanos. É o que nos fala aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2, eu vou ler para você o versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual que é a vontade de Deus? É o primeiro plano de Deus para toda a raça humana. Por isso que Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo aqui, gente, amou as pessoas de tal forma, de tal maneira, que entregou o seu Filho, o único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade, é o plano principal de Deus para todos os seres humanos. E qual é o outro plano? É que nós venhamos ser semelhantes a seu Filho Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala aqui em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar Jesus Cristo como ele era, em todos os aspectos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as obras que ele realizou, em todos os sentidos, no amor, como ele amou, como ele foi misericordioso. Ele nos deu exemplo suficiente para que nós venhamos ter condições de ser como ele. Ele mesmo disse: aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu fiz, e maiores ainda farão. É a palavra dele, promessa dele. Para que nós venhamos crer nele, sejamos semelhantes cada vez mais a ele. Que nós venhamos deixar o caráter dele se formar em nossas vidas. Que nós venhamos pensar como ele pensaria se ele estivesse em nosso lugar. Que nós venhamos falar como ele falaria se ele estivesse no nosso lugar. Que nós venhamos agir, tomar atitudes, tomar decisões como ele tomaria se ele estivesse no nosso lugar. Então seja semelhante a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele foi bem semelhante a Jesus depois da conversão dele. Depois que ele se converteu, teve um encontro com Jesus Cristo, teve a vida dele mudada. Ele foi caminhando para esse processo de ser semelhante cada vez mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo, o Estevão também. O Estevão que também foi semelhante a Jesus Cristo até no sofrimento dele também. E quando ele estava sendo apedrejado ali, que foi um dos primeiros mártires, ele olha para o céu e vê a glória de Deus e diz: Pai, perdoa-lhes. Não impute a eles mais este pecado, porque eles não sabem o que faz. É o que Jesus Cristo fez também na cruz ali, quando ele estava sendo crucificado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Então, assim como Jesus Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar o nosso próximo também. Assim como ele nos amou, nós devemos amar o nosso próximo também. Assim como ele curou, como ele libertou pessoas, como ele pronunciava palavras de bênção, palavras proféticas, palavras de cura, nós também devemos pronunciar. Nós devemos andar nos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos andar nos caminhos dele. É apertado, ele disse. O caminho que conduz à vida é estreito, é apertado. Mas é o que leva à vida, é o que leva a Deus, é o que leva as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. É o que nos traz o reino dos céus às nossas vidas, que é paz, justiça e alegria que vem do Espírito Santo. Então, seja imitador de Jesus Cristo. Procure ser semelhante a Ele. E você vai conseguir como? Através da leitura da palavra de Deus. Por isso eu peço, leia a Bíblia todos os dias, que é ela que vai formar o seu caráter parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ela que vai fazer você se assemelhar cada vez mais com as atitudes de Jesus Cristo, e Deus vai poder te usar e vai poder ser honrado e glorificado e exaltado através da sua vida. Eu vou ler para você mais este versículo aqui, de 1 Coríntios 11, 1, e depois nós vamos estar orando, vamos estar conversando com Deus. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esta é a mensagem de Deus para você hoje. Esta é a palavra de Deus para você hoje. Deus está pedindo para você que você seja imitador de Jesus Cristo. Seja como Jesus Cristo era. E é possível. Se não fosse possível, Deus não estava pedindo isso para você. Se Ele está pedindo, porque é possível, e Ele vai te dar todas as condições necessárias. Basta você se render ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta você ser humilde diante desse nosso Deus. Deus nos fala na sua palavra que se você se humilhar diante dele, ele exaltará você no tempo oportuno. Tiago 4. Eu vou ler por você só para não ficar nas minhas palavras. Te falei com ele só este versículo, não vou ler mais isso, porque é promessa de Deus para você. Depois nós vamos estar orando, vamos estar conversando com este nosso Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Versículo 10, Tiago 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará.
Então você vai humilhar, se humilhar na presença de Deus, através de Jesus Cristo. E Ele vai exaltar você. E nós devemos desaparecer para Ele aparecer. Nós devemos ser menos para que seja mais. É perder para ganhar. As coisas de Deus é totalmente ao contrário, é o inverso das coisas do mundo, dos valores do mundo. É perder para ganhar, é desaparecer para aparecer. E aí por diante, é ser menos para ser mais. Né? Então, faça a vontade de Deus, segue as orientações de Deus para sua vida, ouve a voz de Deus, não endureça o seu coração, não faça isso não. Tenha o seu coração agora quebrantado diante de Deus, esteja com seus ouvidos atentos à voz dele, e você vai ver o milagre de Deus, você vai ver as bênçãos de Deus acompanhando você, perseguindo você. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado, Pai, por esta pessoa que ora comigo, Pai. E nos ajude, Pai, a sermos cada vez mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, Pai, a qual nos amou, Pai, a qual se entregou por todos nós, Pai, por amor a nós, Pai. Ó, Pai, que o Senhor continue nos vivificando, meu Pai, nos caminhos, nos preceitos, Pai, nos projetos e nas obras do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço, Pai. Peço abençoe essa pessoa, Pai. Fortaleça ela, Pai. Ajuda ela, Pai, a negar ela mesma, Pai. Ajuda ela a carregar a cruz dela, Pai. E que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado através dela, no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na leitura da palavra de Deus e na oração. E até amanhã, se Deus quiser e nos permitir, em nome de Jesus Cristo.